que cursam um quadro de methemoglobinêmia, e oxalatos, que levam a um quadro de nefrose tubular tóxica, que causa um edema associado à presença de cristais dos oxalatos. A quantidade letal ainda não é muito bem conhecida, mas acredita-se que deve ser ingerida uma grande quantidade da erva e durante vários dias. Os sinais clínicos apresentados pelo animal após a ingestão caracterizam como a falta de apetite, um emagrecimento rápido, que leva a um quadro de anorexia, diarreia escura e fétida e edema que vai da região mandibular até a barbela. Os sinais clínicos patológicos foram observados rins pálidos, com estriações esbranquiçadas desde o córtex à medula. No fígado também apresentou-se mais claro, por vezes com as lobulações muito evidentes. A Lilium spp, muito conhecido como o lírio, também é da família Liliaceae. São flores grandes e brancas que chegam a 1,20 m de altura. Ela é cultivada geralmente em casa, é uma planta doméstica, e por isso acomete muito os felinos, que são bem curiosos e acabam ingerindo essa planta. O princípio tóxico ainda não é conhecido, mas acredita-se que ele está por toda a planta, desde flores, caules e folhas. A quantidade letal é de 2 folhas ou uma pequena parte da flor, que já são suficientes para causar a morte do animal. O agente tóxico ele causa gastrite e letargia, e esses sinais geralmente se resolvem sem intervenção médica. Cerca de 2 a 4 dias após a ingestão da planta, os rins são afetados, causando uma insuficiência renal aguda, que provoca um dano no nível do epitélio tubular, levando a uma morte celular. A Crotalaria anagyroides é da família Fabaceae. Ela é presente em beiras de estradas, pastagens e lavouras abandonadas. O princípio tóxico responsável pelo quadro de toxicidade são alcaloides pirrolizidínicos. A quantidade letal varia de 20 a 80 gramas por quilo do animal. Os sinais clínicos mais comuns da intoxicação aguda é a laminite, que é desencadeada por um quadro de perturbação digestiva do animal ao ingerir essa planta. Anorexia, incoordenação motora e além dos espasmos musculares. A Dimorphonaria mollis, popularmente conhecida como fava danta, é uma árvore cujos exemplares medem entre 8 a 14 metros de altura e as favas amadurecem durante a seca. E é a época em que os capins estão mais baixos e em menor quantidade, que tornam a fava dessa árvore atrativa para os animais. É muito encontrada no cerrado. Os princípios tóxicos presentes são os glicossídeos, que é a rutina. A quantidade letal varia de 23 a 25 gramas por quilo do animal. Os sinais clínicos é a diminuição do apetite e o emagrecimento progressivo, pelos arrepiados, fezes com consistência pastosa e semilíquida e de coloração amarelada. Em estudos patológicos dos rins, foram observados que na cortical, um grupo de túbulos uriníferos com necrose por coagulação. Outro grupo de túbulos uriníferos encontraram-se dilatados, contendo no lúmen cilindros hialinos, e na medula, muitos túbulos uriníferos também foram achados cilindros hialinos. Spathiphyllum spp é o lírio da paz, uma planta doméstica cultivada em vasos, é da família Araceae. É uma planta herbácea com 30 a 40 centímetros de altura. O princípio tóxico presente nela é um oxalato solúvel que se liga ao cálcio, formando uma substância insolúvel, causando uma precipitação de cristais de oxalatos.
A quantidade letal a ser ingerida é de 0,1% do peso vivo do animal. Os sinais clínicos comuns são o vômito, a diarreia. Essa planta ela contém alguns espinhos e acaba que não é indicado ocasionar o vômito do animal. E a insuficiência renal. A Empoemia carne, mais conhecida como algodão bravo, o algodão bravo é um arbusto florífero, rústico e ornamental, mas potencialmente perigoso em criação de gado, de porte médio que atinge de 1 a 4 metros de altura. O seu caule é ramificado e ereto, com textura herbácea, interior esponjoso. O algodão bravo não tem este nome à toa, considerando uma planta tóxica, podendo causar emagrecimento, apatia, incoordenação e fraqueza, até mesmo a morte. O quadro clínico é crônico, não há frequente infecção em pastagem, onde acaba sendo ingerido espontaneamente pelo gato, principalmente em época seca, causando severos casos de intoxicações. O controle dessa planta consiste em rotação em roçadas antes da cheia, com o objetivo de afogar a base das plantas cortadas. A Cida capiforme é mais conhecida como guansma ou chá da Índia, da família Malvácea, tem a distribuição de pantropical e é frequente em locais úmidos e sombreados na região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. É uma planta subarbustiva, perene, ereta, com 0,3 a 0,7 metros de altura, que se propaga por sementes. Os animais que consomem continuamente essas plantas desenvolvem sinais clínicos progressivos que refletem fundamentalmente em alterações degenerativas no sistema nervoso central. Estes sinais clínicos, incoordenação, dismetria, hiperetesia, tremores musculares e queda na depressão, emagrecimentos e alteração em reprodutivos, caracterizando por diminuição na fertilidade dos abortos. Que refletem fundamentalmente em alterações degenerativas no sistema nervoso central. Estes sinais clínicos, incoordenação, dismetria, hiperetesia, tremores musculares e queda na depressão, emagrecimentos e alteração em reprodutivos, caracterizando por diminuição na fertilidade dos abortos. O Solon paniculatus, mais conhecido como jurupeba, é uma planta medicinal com sabor amargo comum em quase todo o Brasil. Não deve ser confundida pelo Solon grandiforum.
É um arbusto de caule espinhoso de folhas caudiformes, sinuosas angulosas, lisas nas partes superiores e peludas nas partes inferiores. Os sinais clínicos representados foram crise periódica de característica por coordenação intensa da cabeça e pescoço, táxis, perimetria, temores intensos e quedas. A hipomeia cicóplia contém uma succinona, causa intoxicação de armazenamento de glicoproteínas em caprinos e semiáridos do Pará. A intoxicação são mais frequentes em caprinos, equinos e ovinos e bovinos. Os animais que representam taxa e hipometria e temores da cabeça e pescoço. Teste em RH positivo, nistacoma e quedas frequentes.